Vamos para o nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. Estou recebendo aqui novamente a doutora Raquel de Carvalho, ela que faz parte do corpo aí, juntamente, né, com outros profissionais da Unimed Piracicaba, ela que é endocrinologista. Tudo bem? Como está? Tudo bom? Tudo bom, Tudo bem, graças a Deus. Prazer em recebê-la novamente aqui, né? Hoje é um assunto pertinente, um assunto que a gente sabe quando chega essa época de verão, a gente sabe que as pessoas elas querem se transformar, né? E sempre procura perder peso, né? Geralmente é isso, quero perder peso, vão às academias, começam a praticar ginástica, né? Então o assunto é extenso, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Tirando as dúvidas aqui. Agora falando sobre os remédios, que é o tema hoje da participação da doutora aqui, remédios para emagrecer, né? Se você quiser participar conosco, 2534-1234 ou através do nosso WhatsApp, tá aí o telefone, ou WhatsApp 99141-1048. Doutora, quais são os remédios para emagrecer e como é que funciona isso no organismo? E de fato funciona? Então, Neto, são 4, é importante a gente dividir os remédios em categorias. Então, são 4 os medicamentos liberados pela Anvisa. Perfeito. Então, quais são eles? A sibutramina, a lorcacerina, eu estou falando os nomes da droga, não estou falando os nomes comerciais dos remédios. Perfeito, então, perfeito. A sibutramina, a lorcacerina, o orlistat e a liraglutida. Tá? Autorizados pela Anvisa. São os autorizados pela Anvisa. A sibutramina tem vários nomes no mercado, mas conhecido é o Biomag, o Cibus. A lorcacerina é lorcacerina mesmo, a gente manda manipular. O orlistat tinha o nome de Xenical, hoje ele tem outros nomes, né? Também é manipulado. E a liraglutida, ela segue com o nome de Victoza e do Saxenda, que é a liraglutida numa dose maior. Tá? Perfeito. Fora esses, Neto, nós temos os medicamentos que são chamados off-label. O que é um medicamento off-label? É aquele que a gente pode usar para emagrecer. Não tem em bula. Off-label é fora da bula, né? Não tem em bula que ele é usado para emagrecer. Exemplo disso, o topiramato, que é muito usado, né? Ele é muito usado para distúrbios de ansiedade e outras, além da fome. E outros 2 que a gente associa, né? A bupropiona e a naltrexona. São off-label, mas a gente utiliza também. Tá? Ele é utilizado sozinho, não junto com outro medicamento, né, doutor? Pode existir associação deles, mas eles são uma segunda linha. Uma segunda linha. Quando o paciente tem contraindicação de se usar esses 4 primeiros. Perfeito. Né? Perfeito. E também foram reintroduzidos e entraram por uma outra portaria, os famosos, né, a fepramona, dietilpropiona e o femproporex. Eles são manipulados, esses remédios. Eu, particularmente, não uso mais, mas eles são potentes inibidores do apetite, né? Que eles dão outros problemas que acho que seria bom discutir também. Discutir também, vamos pontuar isso também. Você pode participar conosco, 2534-1234, estamos falando sobre remédios para emagrecer. Você tem alguma dúvida? Pode participar conosco. Pois não, Maria. Doutora, e em que caso eles são indicados, né? No caso de sobrepeso, no caso de obesidade, por exemplo, qual que é a indicação geralmente? O importante é colocar aqui que você exatamente classificar o que é um indivíduo obeso e com sobrepeso. Perfeito. Então a gente usa muito aquela formulinha, né? O peso sobre a altura ao quadrado, que é o IMC. Então, o indivíduo que tem uma indicação formal é aquele com IMC acima de 30. Já o indivíduo com IMC acima de 25, com complicações devido à obesidade, colesterol, triglicérides, artroses, você pode utilizar também. E o indivíduo com uma circunferência abdominal elevada, que geralmente acompanha um desses casos. Então, eles são indicados nesses casos. É importante que a gente sempre faz essa indicação em cima da ficha médica, dos problemas de saúde de cada paciente, porque dependendo do paciente você não pode usar aquele remédio. São medicamentos controlados, né, doutora? São. É bom a gente sacar isso também, Exatamente, são controlados.
Quer dizer, é associado a uma averiguação do estado clínico do paciente, né? Sim. E aí indica-se o determinado remédio, né? É importante frisar que esses medicamentos todos, eles são adjuvantes do tratamento. Perfeito. Em cima da já conhecida dieta, uma dieta feita para a pessoa e exercícios. Então, é um remédio que vem agregar, ajudar para que a pessoa perca mais, né? Isso que é importante frisar, tem que haver a dieta e exercício antes. Já falando sobre isso, dieta e exercício, quer dizer, você saber se alimentar bem, né? O brasileiro precisa muito disso, né? Tem que aprender a se alimentar, né? Puxa, nosso país tem tantas frutas, tantos legumes, né? Hortaliças maravilhosas, que isso compõe, né, o bem-estar da pessoa. Então, a reeducação alimentar associado com exercícios, né, doutora? Sim. E no caso, se necessitar, tem que ter o medicamento. Exatamente. Agora, o medicamento, ele tem efeitos colaterais? Sim. Cada grupo vai ter o seu efeito colateral. Por exemplo, a sibutramina, ela é sabida, né, que ela aumenta a frequência cardíaca levemente e pode aumentar ligeiramente a pressão arterial. Então, um grupo que a gente tem que tomar muito cuidado, que a gente repensa em passar, são indivíduos, por exemplo, cardíacos, não devem tomar. Perfeito. Né? Os pacientes com hipertensão não controlada, né? A gente até tenta passar para aqueles que têm uma pressão bem controlada, mas isso tem que ser feito com muito cuidado, né? Pacientes neurológicos, porque a sibutramina, assim como a locarcerina, elas agem no centro de saciedade do cérebro. Então, tem que se tomar cuidado com esses pacientes neurológicos, hipertensos, cardíacos, idosos acima de 65 anos e crianças abaixo de 13 anos, 12, 13 anos aí. Então, a locarcerina, ela não tem, teoricamente, esse efeito cardiológico, mas ela tem que ser entrada com cuidado também. Todo paciente que chega no consultório, Neto, eu peço para ele medir a pressão quando ele está tomando o remédio por pelo menos uma semana, para ver se não há alteração dessa pressão. Doutora, posso colocar um exemplo aqui? A senhora me corrija, por gentileza. Mas o que me parece assim, quando a pessoa é obesa, e a obesidade é uma doença, ela vai ter que procurar um especialista, correto? Sim. Vai procurar um especialista, por vezes passa primeiro por um cardiologista, o cardiologista levanta todos os exames clínicos, tem um probleminha, então vamos encaminhar, né, para cada setor. Agora, tem algumas pessoas que aparentemente, elas não são obesas, e de fato talvez não são obesas, mas elas têm essa tendência de querer tomar um medicamento. Né? Eu quero fazer os medicamentos porque eu quero emagrecer, para pôr o meu biquíni, para pôr a minha bermuda. Quer dizer, aí é o perigo, né, doutora? Exatamente, aí que a coisa é realmente... Porque o pessoal quer o corpo perfeito, e muito rápido. E esses remédios não são para isso, eles são adjuvantes, mas a pessoa tem que ter um histórico de trabalho, de exercício, né? Realmente eles chegam a ser utilizados apenas por estética. Por estética, né? E não é o caso, né? Não é o caso. Perfeito. Pois não, Maria, diga. Doutora, a gente sempre comenta aqui, né, que vendo vídeos, né, lá do pessoal, das pessoas nos anos 80, 70, era, assim, visivelmente as pessoas eram muito mais magras, né? Reportagens, assim, que você pega lá do YouTube das pessoas em praça, por exemplo, com muita gente, assim, junto, era todo mundo bem mais magro do que hoje em dia, né? Claro que a vida moderna, a tecnologia, tudo isso, né, contribuiu para que a população em geral brasileira tivesse uma tendência aí ao sobrepeso, até a obesidade, né? E, doutora, isso a gente percebe também que crianças, né, muitas crianças estão acima do peso e até às vezes com obesidade. No caso de crianças, também é indicado medicação, doutora? Então, as crianças é aquele grupo que é o grupo mais difícil. Vamos entender por crianças abaixo de 12 anos. Ok. Tá. Remédio não tem indicação aí. Esses naturais, a gente, se for entrar, né, como a Garcinia, a gente entra com uma certa preocupação. Geralmente não faz mal nenhum, mas também não tem aquela resposta, né, que tira a fome. Então, como as crianças estão muito ansiosas, estão muito confinadas, e tem toda aquela coisa da gente agradar com comida. A realidade de hoje, né? É a realidade de hoje.
Então, realmente é o grupo mais difícil, eu acho. E o idoso acima de 65 anos, cardíaco, hipertenso, cheio de complicação. Então, infelizmente, para o grupo pediátrico, ainda a gente solicita dieta e exercício, que é difícil, né? As mães tentam fazer. E para o grupo adolescente, eu já entrei para algumas adolescentes, principalmente aquelas acima de 100 quilos, você acaba entrando. Sim. Mas elas sentem um pouco de batedeira, por exemplo, sibutramina. Elas não se sentem tão confortáveis, mas pode ser usado, né? A gente, isso devido à idade maior, né? Adolescente já de 15, 14, 15 anos, com uma obesidade importante, a gente tenta utilizar. Tenta utilizar já. Já, né? Olha, a gente vai falar sobre o uso prolongado também e se, no caso aí, o remédio pode trazer uma dependência. Vou pedir para a doutora responder isso, só que antes a gente vai para o intervalo. Você está acompanhando o quadro da Unimed Saúde Agora. Hoje estamos falando sobre medicamentos para emagrecer. O intervalo é rápido, a gente volta já. A Unimed Piracicaba enumera tudo o que tem de melhor para oferecer a você. O mais completo plano de saúde da cidade e região. Só a cooperativa médica líder em Piracicaba conta com mais de 590 médicos cooperados. Programas de medicina preventiva, pronto atendimento adulto, infantil, ortopédico e ginecológico. E o melhor, você. Vendas 19 34 17 1800. Unimed Piracicaba, 47 anos de muita saúde. De volta com o programa Piracicaba Agora, estamos no quadro Saúde Agora, oferecimento da Unimed Piracicaba. Olha, mais informações para a Unimed, né? Você pode entrar em contato diretamente pelo telefone 3417-1800. Você pode acessar também unimedpiracicaba.com.br. Todas as informações. Olha aí o hospital da Unimed. Tivemos agora, né, cerca de uma semana atrás, ampliando ali a UTI, né, para crianças, né, um grande ganho aí para o hospital da Unimed. Em breve também teremos mais novidades, como o doutor Youssef falou aqui, né, quase um ano atrás, ele falou, olha, o hospital vai aumentar. E isso está acontecendo conforme foi dito aqui no programa, né? Em breve teremos mais uma inauguração de mais uma ala ali no hospital da Unimed. Sem sombra de dúvida, um ganho para Piracicaba e um ganho para todos os associados da Unimed. Estamos falando sobre remédios para emagrecer. Como seria bom, né? Tomar um remedinho e você acordar já esbelto. Não seria bom isso? Tomou um remedinho, acorda, moça, tá ótimo. Ou então, né, puxa vida, posso comer de tudo, eu quero comer de tudo. Isso é uma outra coisa também, né, doutora? Eu quero tomar remédio, mas eu também não quero, trancar a boca, né? Sim, continuam sim. comendo. E aí não tem efeito também, né, doutora? Exatamente. Quer emagrecer comendo. Comendo. Daí fica difícil. Né? Não existe isso. Ainda não existe isso, né? Exatamente. Vamos lá para a participação. Tem uma pergunta chegando pelo WhatsApp. Pois não, Maria? Tem, doutora. A Carla, ela quer saber, acho que na verdade a senhora vai poder ajudá-la com uma explicação aí de diversas formas, né? Ela quer saber se é verdade que alimentos podem ajudar a emagrecer, né? Ela diz que já ouviu falar que limão, abacaxi, berinjela e outros podem ajudar. Queria saber se isso é verdade, doutora. Eu já ouvi também. Já ouvi falar sobre isso. É assim, né? Eu acredito que não existe nenhum alimento que faça emagrecer. Mas o que esses alimentos têm em comum é que eles são de baixa caloria. Então, assim, lógico que dentro de um plano nutricional bem elaborado, vai muito bem esses alimentos que você falou. Mas assim, dizer que eles aumentam o metabolismo são especulações. O que vai aumentar seu metabolismo é fazer a dieta programada. Não só esses alimentos, né? Eu sou muito crítica com relação ao pessoal, por exemplo, só vou comer verdura, só vou comer fruta. Isso não compõe tudo. Ou carne com salada, só come isso. Nossa. Tem que comer, tem que ter todas as porções, tem que ter o carboidrato, nem que seja bem pouco. Tem que ter o carboidrato integral, a salada, tem que ter a fruta. Então, assim, não dá para dizer que eles ajudam a emagrecer. É lógico que se você colocá-los numa dieta bem
balanceada e fizer exercício, vão colaborar realmente, mas uma ação assim... Uma ação direta, acho direta, não. Não tem efeito, né? Não teria um efeito. Doutora, ainda sobre a questão dos medicamentos, né? Tem algum tipo de remédio que ele é contraindicado? Quer dizer, olha, essa linha não pode, mais específico assim, doutora, que olha, esse remédio acaba sendo contraindicado aí para um número grande de pessoas. Então, esses remédios novos, a gente faz toda uma... aliás, não são tão novos assim, né? O sibutramina está há muitos anos no mercado. Mas quando você vai passar, eles têm todo um perfil para você passar. Como eu disse no início, não é para ser dado para cardíaco, hipertenso, diabético descontrolado, paciente neurológico, idoso, né? Mas assim, você perguntou se ele causaria dependência, seria isso? A pergunta que eu deixei antes do intervalo é exatamente isso, porque de repente um remédio como esse associado, né, ao exercício físico e associado à qualidade ao se alimentar, a gente vai ter um resultado. Sim. Né? E aí, diante disso, ele pode, de repente, causar, talvez até, falando da questão psicológica, se eu não tomar um remédio, eu vou voltar a ficar obeso, eu vou voltar a engordar, ou alguma coisa química que fique numa dependência realmente aquela pessoa. Olha, esses remédios é menos comum causar dependência. O que acontece é que eles são inibidores potentes do apetite. Então, quando você tira, a pessoa pode sentir a falta desses medicamentos e tornar a comer a quantidade que comia antes. Mas esses mais recentes, mais novos, dificilmente dão dependência. O que provocava muito dependência, e eu até parei de passar, são aqueles famosos, né? Fenpramona, Fenproporex, que inclusive eram usados para outros fins, para dar pique, para a pessoa ficar acordada. Então, realmente são remédios que eu não passo mais. Perfeito. Mas sibutramina é difícil. E há hoje uma linha, né? Há quem defenda que a sibutramina, por exemplo, deve ser usada sempre. Olha só. Como um remédio para pressão, que a pessoa toma a vida inteira, um remédio de regime seria usado a vida inteira. Mas ainda não há um consenso sobre isso. Perfeito. Né? Na operação bariátrica também, doutora, há uma associação com esse tipo de remédio para inibir? Porque quando você até entender um pouquinho mais, que a gente ouve falar o ditado popular, a gente come primeiro com os olhos, né? A gente olha aquilo, dá aquela vontade e aí não para mais de comer. O sabor também, né? Uma comida muito bem feita, um churrasco, né? Puxa vida, né? É difícil de resistir. Mas no caso da bariátrica, também tem uma associação com remédios para inibir um pouquinho ou não? Não há essa necessidade? Não. O próprio corpo vai estabelecer... O paciente pós-bariátrico, ele tem por causa de alguns hormônios, né, ele sente uma grande diminuição na fome, inicialmente, né? Pelo menos nos primeiros meses que ele opera. Então, não utilizamos. Ele manter isso realmente... ele consegue manter por um bom tempo. Perfeito. Né? Não há essa utilização. Temos perguntas chegando, então, do Ao Vivo pelo Facebook. Você que está no Ao Vivo no Facebook, acompanhando aqui a entrevista com a doutora Raquel, ela que é da Unimed Piracicaba, estamos falando sobre remédios para emagrecer. Você pode participar conosco, tem uma participação aí no Facebook. Pois não, Maria? Sim, doutora. Ainda falando sobre alimentos, né? Olha, o Paolo participando aqui com a gente, ele comenta, né? Boa noite, doutora. Leite, derivados, embutidos, enlatados, pães, bebidas à base de álcool e refrescos, né, etc. Tudo isso tem que exterminar da nossa mesa antes de se tornar algum remédio, certo? Falou bem. Todos esses daqui, doutora, que ele elencou, ele tem razão, Paulo? Quando a gente fala de regime, fala-se muito nos tipos de dieta. É assim, é claro que tem que diminuir bastante, mas você não pode condenar uma pessoa a nunca mais comer, né? Eu acho assim, o duro é comer pequenas porções, comer moderado, pouco. Essa a mágica. A mágica é essa, quer dizer, você pode comer, mas é pouquinho. Não é muito, né? E a gente é acostumado a fazer aquele prato cheio. Dizem que os franceses mantêm o peso porque eles comem pequenas porções de tudo, né? Então, assim... Claro que o ideal é isso, que a pessoa faça uma dieta super bem feita para depois pensar em remédio, seria o ideal. É como falou o nosso amigo aí. Exterminar, mas... Exterminar. Não tão radical. Mas não tão radical, mas assim, comer também é uma alegria, então a gente tem que dar uma
Abrir uma folga. Então, aí, você sabe, Raquel, que eu tô aprendendo uma coisa muito com a Maria, já falei isso aqui, né? A Maria educou muito o meu paladar, porque também é uma questão de paladar. Às vezes tinha alimentos que eu não queria comer porque os meus olhos não aceitavam, porque eu não sabia nem o gosto. Isso é muito comum. Sim. E aí eu fui educando o meu paladar. E uma outra parte também dessa questão de alimentação é realmente se saciar com um pouco. Não precisa o famoso encher do Piracicabana. Eu tô cheio. Por que você tá cheio, né? A gente vai comprar o lanche vem com, né, meio metro. Antebraço, seu lanche, né? É uma coisa desse tamanho, assim, pra quê? Come um lanche mais, né? E isso tem um mecanismo importante, Neto, porque vai expandindo o nosso estômago. E nós temos terminais nervosos em volta do estômago. E eles falam que está na hora de parar. Só que se você vai aumentando aquilo lá, eles perde demoram. a noção de falar. Exatamente, eles perdem, eles não avisam o cérebro que está bom, que está cheio. E esse é o grande problema de se tomar bebidas com gás na hora das refeições. Olha só. Porque ele expande bastante. Perde totalmente o cálculo lá. Os trabalhadores aqui não sabem mais o que está acontecendo. Exatamente. Que coisa, gente. Então, tudo é importante a gente tentar manter, né? Tanto que na bariátrica o que se faz é isso, é diminuir o volume de estômago. Diminuir o volume do estômago, né? Isso. Que legal. Tá fácil, hein, gente? Tá ficando fácil, é só compreender. Tá fácil, né? Pra gente poder, né, Lu? Pra gente ter um corpinho bacana, né? Tem mais uma participação aí, pelo Facebook, Mara? Tem, isso? Pelo WhatsApp. O Alessandro Neto, primeiro ele pede para você mandar um abraço para a esposa Silvana, né, que está lá acompanhando também. Um abraço, Silvana. Obrigado. Ele comenta de um alimento, Neto, que eu acho que você aprendeu a comer depois de casado também. E ele quer saber se a couve emagrece. Eu não comia couve. Fui comer couve com meus 20 e poucos anos. Você acredita nisso? Verdade. Não comia couve. Eu adoro couve. Por causa da Maria. Tá vendo? Primeiro ela brigou. Daí eu comi. Daí agora eu gosto. Agora eu peço para comprar. Tá vendo? Então, emagrece a couve? Pode deixar aberto aqui, por gentileza. Emagrece a couve, doutora? Não por causa dela, mas por ser um alimento de baixa caloria. É importante a gente lembrar que a nossa associação de alimentos no Brasil é muito boa. Então, o arroz, de preferência integral, o feijão, a couve, outro legume, eles são alimentos que eles possuem tudo que a gente precisa. Que maravilha, associado a uma proteína. Então, a gente está perdendo essa cultura, infelizmente. E sacia bastante. Você come arroz, feijão, nem que seja uma porção pequena, você fica bem saciado. Então, com a couve, ou com a cenoura, ou com qualquer outro legume interessante, aquilo sacia. Então, eu acho que isso é importante. A reeducação, voltar aos costumes antigos mesmo, né? O prato, o arroz, feijão. Exatamente, do que só uma porção, por exemplo, de massa. Perfeito. Né? É uma coisa que não sacia, a pessoa come, daqui a pouco ela vai querer comer de novo. Exatamente. Né? Então é interessante a couve, não que ela emagreça, mas como alimento, enfim, perfeito. Né? Doutora, para a gente encerrar então, né, aquele recado para quem tanto quer controlar um pouquinho o peso, quer emagrecer, como aquele que de repente está, né, nessa obeso, precisa do tratamento, a recomendação da senhora então para a gente finalizar. Bom, eu começaria sempre com essa, pode haver um medicamento, mas ele é sempre adjuvante numa dieta bem balanceada. Isso eu indico a pessoa ir numa nutricionista, que elas são mestres em ensinar a comer bem. Perfeito. Né, elas fazem direitinho. E o exercício físico, porque eu vejo que muita gente se mata de fazer a dieta, mas não faz o exercício e o organismo para de perder peso uma hora. Então é muito importante que as pessoas elas tenham essa consciência. E o remédio bem indicado pode existir, existem outros que a gente nem chegou a falar, mas é importante que a gente tenha essa consciência, sempre como adjuvante. Perfeito. Né? Mais uma pergunta chegando, vamos dar espaço, pois não, Maria, mais uma pergunta. Acho que até a doutora depois vai responder outras aqui, porque chegou tem bastante perguntas. A Leandra, doutora, ela disse que tomou enfepramona, né? Enfepramona. É isso, né? Agora ela parou e emagreceu 15 quilos, né? Sim. Ela sente muito sono e também dor de cabeça. Queria saber se pode estar associado aí. Então, assim, realmente fica difícil para mim responder sem ver a paciente. Perfeito, mas depois que fez uma dieta assim tão radical e perdeu bastante, pode haver aqueles sintomas pós-perda de peso, né? Tem a ver isso.
com dor de cabeça, cansaço, a pessoa se sente fraca. Isso pode ser não só pelo remédio, mas diretamente por conta da perda de peso. Perfeito. Precisaria avaliar. Avaliar, né? Tem que passar então. E se ela perdeu muito avaliação. rápido, pode ter provocado também. Perfeito. Né? Doutora, muito obrigado pela presença mais uma obrigada, vez. Beto, Sempre uma aula, participação maciça do público, né? Tá vendo? Você viu, né? O pessoal adora fazer as perguntas. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada. Você acompanhou o quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba.